Olá, sou Antônio Neto, Clareza Financeira e professor de Finanças Pessoais. Hoje quero falar de um assunto bastante gostoso, bastante prazeroso, que é sobre viagens. Trazendo para o lado financeiro, o que eu quero falar sobre viagens, né? Como viajar sem pegar empréstimos, caros, aí a juros caros aí ao sistema de crédito brasileiro, certo? E para que viajar sem pegar empréstimos? Nossa, já é difícil viajar, ainda sem pegar empréstimos. E como é que se faz isso? Então, fica aí que esse vídeo vai ser todinho sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Para que viajar sem pegar empréstimo? Cara, para mim, a primeira coisa que eu penso quando eu viajo, porque é muito bom viajar, né? É muito bom você pegar um avião, você descansa, você tranquiliza a cabeça. Mas melhor do que viajar e tranquilizar a cabeça, pelo menos é minha opinião, é você chegar em casa e não ter conta para pagar da viagem. Para mim isso não tem preço, porque o que acontece? Você viaja, né? E aí você viaja e prepara o dinheiro, e aí a forma que você chega, sua vida ainda continua normal, né? Sem aquela depressão da dívida, sem o peso de ter entrado num cheque especial numa viagem, sem ter exagerado. E posso dizer, é muito fácil você entrar num cheque especial numa viagem, porque ali você tá ali, é uma oportunidade, você tá ali, você batalhou muito para estar ali e chega o momento de você aproveitar. Então ali, com certeza, se você às vezes, eu falo que fazer orçamento de viagem é igual fazer orçamento de casa. Você acha que gasta 50 e no fim você gasta 100, exatamente porque você é pego de surpresa ali por momentos. É muito difícil detalhar momentos, né? Sei lá, você vai para uma cidade onde vai ter um belo show e você é fã desse cantor e custa $500, e $500 vão dizer que é a metade do seu orçamento. Você fala, nossa, cara, mas eu preciso ir de qualquer jeito. Vai lá e vai, né? Tem essa oportunidade e vai. E aí quando chega, essa conta chega e não é fácil. Então eu quero ensinar exatamente isso. Passar como é que você planeja a sua viagem, para você evitar chegar na viagem e só contar coisas boas, sem coisas ruins para pensar. Ou seja, você chega da viagem, suas contas estão em dia, você tem dinheiro, o máximo vai ter uma parcela de cartão de crédito, alguma coisa da viagem, mas nada que você não consiga contornar, ok? Então esse é o objetivo da aula hoje. Então a primeira coisa, né, quando você quer viajar, é definir para onde você quer ir, certo? Então o primeiro passo é definir. E pode ser para qualquer lugar. E se tá sem ideia, veja uns 3 lugares, né? 3, 4, 5, 6 lugares. Mas é muito importante você definir, porque é essa definição que vai trabalhar todo o segundo passo, que é o segundo passo é o quê? Você fazer o quê? O orçamento. E como é que se faz um orçamento de uma viagem? É o que eu vou explicar aqui, mas antes de eu aprofundar aqui no orçamento, eu quero dizer a importância da definição, né? Se você define uma viagem internacional, influencia totalmente a forma que você vai fazer esse orçamento. Se você define uma viagem próximo, trajeto nacional ou próximo à sua casa, tudo isso vai mudar, certo? Mas se você tá sem, vamos dizer, eu não sei o que eu quero, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que expor 3 nomes, por exemplo, uma viagem mais próxima, uma viagem internacional e um destino diferente nacional, e fazer o orçamento dos 3, certo? Vai dar um pouco de trabalho, mas é um trabalho gostoso, né? Planejar as férias, certo? Então vamos aprofundar aqui em orçamento. Quero pegar outra cor de caneta preta. Então a primeira coisa, vou até desenhar em outra folha aqui. Então a primeira coisa no orçamento
é você definir a data, quando você quer ir. E posso te dizer que a data, além de definir, aqui nem é uma dica financeira, uma dica de viagem. Além de definir o dia que você vai, claro, quando você vai, ela define também se é o melhor momento para você estar naquele lugar, né? Que eu quero dizer com isso? Imagina que você quer ir para a Europa e escolhe a Europa em dezembro. Cara, dezembro é gelado lá, é frio pra caramba. E quanto mais norte, né, ali da Europa, mais frio ainda. Então, se você escolher um país do norte lá, mais frio ainda. E é gelado. E às vezes você não gosta de frio. Às vezes os passeios que você quer, sei lá, visitar alguma coisa, por exemplo, uma vinícola em Paris, alguma coisa, não dá para fazer com a temperatura muito baixa. Então, essa data, você tem que verificar se o local tá na época legal, se essa data cai numa época legal para você fazer o que você quer, certo? E não só isso, né? Não só frio. No Brasil, por exemplo, praia no Nordeste, praia no Sul, às vezes, no inverno também, não dá praias. Então você tem que fazer outro tipo de passeio. Sei lá, ir para Gramado, tomar um vinho, não ir para a praia para tomar uma cerveja. Então, define o objetivo da sua viagem ali junto com a data e vê se o local tá na época certa de você fazer aqueles passeios que você tanto sonhou. Se quer visitar aquela boate, alguma coisa, eu mesmo já fui ali para a Praia do Jurerê e não tinha nada, né? Eu fui numa época já fim de temporada, o que tinha só restaurantes e boate, coisa mais animadinho, a baladinha não tinha nenhuma. Então eu fiquei sem a baladinha, ainda bem que tinha a parte de restaurante e ainda o clima foi bom, deu tudo certo. Então, importante você ver a data, se o lugar se tem o que você, se oferece o que você quer naquela data. E vou te falar aqui, outra dica. Normalmente os preços melhores, ou seja, por exemplo, eu fui pro Jurerê, o preço estava muito convidativo, porém não era a melhor época para quem quer ir para uma balada, entendeu? Então, às vezes o preço é muito mais baixo na época ruim daquele lugar, certo? E aí, definindo isso, você define o quê? Um segundo é definir como você vai chegar lá, certo? Como chegar, entendo mais ou menos as datas, você já consegue fazer um orçamento bem, tanto nas companhias aéreas, né? Ônibus. E aí, se você vai de carro, se dá para ir de carro, já definir isso também, consumo de combustível, tudo isso você faz tudo com o Google Maps, né? Então, isso eu tô falando a viagem só para sair da sua casa e chegar lá no destino, então e voltar, claro, ida e volta, só para ficar claro. Tem uma dica, certo? Tem um aplicativo novo, não sei se é novo não, mas é novo para mim, porque faz pouco tempo que eu uso, que chama Skyscanner. Eu acho que é com 2 N's. Skyscanner, que você olha, pesquisa a passagem e pede um aviso quando tiver mais barato. Então, se você tiver bastante tempo para definir essa viagem, você consegue ver isso com bastante... Chega lá, vê as passagens, define mais ou menos qual o seu orçamento, né? Quanto você quer gastar de passagens aéreas, e ele vai te avisar quando tiver promoções ou tiver mais barato, de forma que você não precisa ficar procurando todo dia nos sites das companhias aéreas, certo? Foi lá, então, ou com o Skyscanner, ou nas companhias aéreas, ou ligou no ônibus, ou fez o seu roteiro ali de carro. Pôr um valor nisso, né? Fazer a pesquisa para quê? Para você achar o valor, né? Então, e aí, você chegou lá. Terceira coisa e a segunda coisa que você precisa lá é o quê? É uma hospedagem. Certo?
E aí, hospedagem também, você tem vários sites de busca no Google, você tem o próprio Trivago, né, que você coloca lá valores, lugares. E hospedagem aqui eu quero só dar uma dica também, tanto econômica quanto uma dica de viagem, tá? Que é o que? Hospedagem, às vezes muito importante, mais do que o preço, é o que? A localização. Aonde exatamente você vai ficar, certo? Isso tem que estar definido com o quê? O que, mais ou menos, o que você quer fazer, que lugares você quer visitar, se você quer ir nos pontos turísticos, não, se você quer ficar mais afastado, porém mais perto de uma praia. E aí você achar essa localização próximo de onde você quer ficar, certo? Vou fazer um mapinha aqui, como se aqui fosse o mapa. Vamos supor que aqui seria o centro, né? Então, se os restaurantes, se os shows, tudo está no centro, você ficar talvez ao redor, não precisa ser um hotel do centro, porém vale pesquisa aqui do centro. Porque que acontece? Por que é importante? Porque às vezes você paga mais caro no hotel, mas você não paga com o quê? Com transporte. Às vezes você fica perto de metrôs, onde você consegue ir para todos os lugares com muito menor custo do que numa periferia, talvez mais barato, mas com muito mais despesa de locomoção. E locomover não é, principalmente de carro, não é barato. Localização, lógico, ver essa questão do que você quer visitar, né? E ver o valor também. O valor ali. Muito importante, tanto aqui quanto aqui na data, né? Eu acho que foi um esquecimento. Você definir quantos dias você quer, né? Mas você pode definir isso de acordo com o que você vai achando os valores, né? Pô, meu dinheiro dá para ficar 10 dias, não, eu quero gastar 10 mil numa viagem. Aí você vê que tá 15, não, ou diminui os dias, ou muda o hotel, ou muda o passeio. Então você vai, depois que terminar essa parte de orçamento, você pode ter essa flexibilidade para o quê? Para encaixar dentro do seu orçamento, ok? Então, vamos para o próximo passo, que é o seguinte, é o quanto você vai gastar lá, né? Então, qual é a sua despesa diária? Qual é a sua despesa diária? E a sua despesa diária aqui tem que estar incluído, para mim, 3 coisas muito importantes, né? Como você vai se locomover, por isso que a localização do hotel é tão importante. Como você vai se locomover, como você vai comer e que passeios você vai fazer, né? E aí você vai tentar fazer o quê? Uma média diária disso, tentar ver quanto que é os ingressos, né, dos passeios. Isso tudo você acha no Google, certo? Comer, você pode entrar no TripAdvisor, né? Vai ter vários restaurantes lá que você vai olhar, você pode pegar, dependendo do seu tipo de viagem, né? Você pode pegar os valores menores, lá ele classifica até por valores, então você vai ver quanto custa uma comida mais barata, uma comida média, uma comida mais cara. Aí é só fazer, por exemplo, a média, né? Vamos supor que a média seja R$30 por refeição, você faz vezes 2 refeições, vamos supor que o hotel já está com café da manhã, então é R$60 só para isso. Se você vai andar de metrô, locomoção, né? Se você vai entrar de metrô, se você vai alugar um carro, aluguel de carro, você já entra nas locadoras, né? No Google mesmo tem várias. O próprio, esse site Skyscanner, ele olha a locadora para você, veja as principais ali, Sixty, Rental, Dollar, Localiza, tem outras locais, só buscar no Google locadora de carros, vai ver um monte, e por isso que é tão importante o período, coloca o período ali que você vai conseguir achar o valor também. Aí coloca tanque de gasolina também, fora o valor do carro, mais tanque de gasolina. Por isso que é importante o quê? Os passeios, aonde você vai, que às vezes você quer ir num lugar longe, esse lugar longe você vai gastar mais um pouco, né? Por exemplo, visitar uma praia distante, ou visitar uma cidade do interior do local,
que pode ter alguma coisa interessante. Então, faça todo, e aí, cada passo desse você tem que valorizar, né? Você vai andar de metrô ou de carro, comer, já te falei do TripAdvisor, e os passeios, os preços, né, dos passeios, se vai gastar com combustível, se vai gastar com ônibus, se você vai achar uma companhia lá, aqueles ônibus turísticos, né? Veja em torno quanto que tá isso, e faz esse orçamento também e acha esse valor para isso. Lembrando que em passeios, uma dica para você economizar em passeios é o seguinte: é você tentar definir os passeios e restaurantes mais ou menos tudo dentro de uma área só. Ou seja, o dia que você for conhecer algum lugar, já comer por ali perto, você vai economizar bastante com locomoção, né? E isso é meio óbvio, mas eu achei importante dizer para você já fazer esse roteiro. E hoje, com a internet, você consegue fazer esse roteiro todo antes. Certo? Então, o próximo passo é você planejar o quê? Planejar o quê? Feito o orçamento, né? Feito o valor. Antes de você descartar se for possível ou não esse valor, eu quero te passar aqui como é que você planeja o pagamento, né? Então, o planejamento do pagamento. Como é que você vai pagar isso de forma a não precisar de empréstimos, né? Fazer com as suas próprias pernas, vamos assim dizer. E muito importante, vou pegar outra folha aqui, do planejamento de pagamento, você sentir, fazendo esse orçamento, mexendo ali com a sua viagem, vendo os lugares, tudo, ver se isso bateu no coração, né? Assim, isso é importante para você. Por quê? Importante para você o quê? Priorizar. Para você definir como isso é importante para você, para você não desistir no primeiro obstáculo, não, vamos dizer assim, para se blindar das tentações do dia a dia ali, de deixar de fazer algo ali próximo, para você priorizar a sua tão sonhada viagem. Então, por isso tem que ser um lugar massa, um lugar legal, onde você sonha aí visitar. O segundo passo, você só vai confrontar as datas, o dia de hoje, certo? Com a data que você está planejando viajar, para descobrir o quê? Descobrir o tempo que você tem para estar se organizando financeiramente, para você dividir esse orçamento de viagem. Vou aqui no orçamento só para a gente ter um número, para ficar mais concreto o negócio, que a gente fechou todo esse pagamento aqui em R$10.000. Ficou R$10.000 toda a viagem, certo? Só para... E não sei se fica R$10.000, é só para a gente exemplificar mesmo, só para a gente ficar mais fácil. Então você vai ver quanto tempo você tem o quê? Se for 2 meses, dependendo, né, de quanto você ganha, fica difícil você fazer essa viagem tão corrida. Então, não, cara, com 2 eu não consigo, mas com 6 já é possível, né? Com 8, 12 mais ainda. Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes, e viagem, no máximo 12 meses, você já... Aqui a gente já vai planejar o pagamento, porque senão fica muito, muito distante. A não ser se for um lugar dos seus sonhos mesmo, um negócio que mexe totalmente com você, você consegue se blindar das tentações do dia a dia por conta de uma viagem. Mas tenta um prazo mais curto, certo? Vou pegar minha tampa. Um prazo mais curto para você... para o negócio ficar mais concreto, mais ali
da realidade mesmo, certo? E o terceiro passo é o que? Você fazer um mapa desses orçamentos. E o que eu quero dizer mapa, cara? Mapa igual do Google? Não, é um mapa do que você tem que pagar, certo? E o que vai entrar o mapa? Muito simples, igual você fez lá dentro do seu orçamento. Então, você viu lá o transporte até chegar, hospedagem, o meio de transporte para você se locomover lá. Você vai andar de metrô, se vai ser de ônibus, se vai alugar um carro, se vai a pé mesmo, bicicleta, né? Hoje você aluga uma bicicleta com facilidade aí nas capitais. Então, meio de transporte. E por último, as diárias, né? Eu vou chamar de diárias, que é o que? Comida e passeios, certo? Você comer e viver, né? Então você foi lá, viu que as suas passagens aéreas vai ficar em torno de R$2.000, a sua hospedagem vai ficar em torno de R$1.000, seu meio de transporte lá parece que eu tô pondo muito barato, né? Eu vou aumentar essa hospedagem aqui. Eu vou passar para R$3.000. Meio de transporte, você resolveu ficar aí. Vamos pôr aqui, você resolveu ficar 10 dias, certo? Hospedagem R$3.000. Meio de transporte lá, você viu, observou que vai alugar carro uns dias, outros. Você vai gastar em torno de R$1.000. E as diárias, a gasolina, almoço, tudo, você quer 2, 5 e tal, você vai levar para fazer isso. Aqui tem 6, né? Você vai com os passeios, tudo, você vai levar mais R$6.000 em grana, em espécie, certo? Ou um cartão de débito, né? Ou você leva um pouco de dinheiro, o seu cartão de crédito. Tem N maneiras aí que eu vou entrar mais em detalhes mais pra frente. E aí, o que você pode fazer? Bem, sabendo aqui o tempo que você tem, você sabe por quanto você pode dividir esse item. Tanto de forma que você gaste, por exemplo, não, eu quero ir para viajar e daí tá tudo pago. Beleza. Ou um pouquinho depois, 2 meses depois, 3 meses depois, dentro do seu orçamento, você pode fazer para pegar uma beiradinha depois, quando você voltar, dependendo da data, tudo, você define uma data que você tem que ir no verão, porque aquilo é inadiável, né? Tem coisas que são inadiáveis, né? Por exemplo, verão é inadiáveis, shows é inadiável, algumas coisas que são inadiáveis e você precisa naquela época, e aí vem uma flexibilidade você chegar e gastar um pouquinho depois, mas o importante de todo esse exercício é que você vai estar consciente de quanto você está gastando. E aí já facilita muito a sua vida na hora que você chegar, você ir, aproveitar lá o quanto você quiser e chegar e já correr atrás das suas pendências, caso tiver pendências, certo? Então, aqui ó, para você não precisar de empréstimos, o transporte você pode planejar todo no cartão de crédito. Hoje também, isso é bom demais, cara. Hospedagem toda no cartão também. Tem aí o próprio Trivago, ele financia, né, essa história para você. Tem juros embutido? Tem, só que o poder de negociação dele é muito maior do que o poder de uma pessoa, então acaba que isso compensa, certo? Você acaba ganhando um prazo maior para pagar uma coisa que fica difícil, se fosse de uma vez, e tivesse que pegar um empréstimo caro, um empréstimo pessoal a 6% para você pagar um juro pro cartão que o cara negociou, certo? Meio de transporte, aqui você pode tanto cartão de crédito também, quanto dinheiro, certo? Quando no cartão, se for alugar um carro, você pode
dividir isso várias vezes no cartão também. Então, se você se planeja antes, vê que 6 meses antes, você consegue dividir 20 por 6, daria R$300 mais ou menos, né? Aqui se você dividir por 10, né, daria R$300 também. Iria entrar falando de 6 meses, iria entrar um pouco depois da volta. O meio de transporte mais barato, você podia dividir mais tempo, pagar esses 2 primeiros, depois pagar esse, né? Primeiro reservar esse, que é mais difícil, você... Quanto mais próxima a viagem, mais caro fica, né? E você definindo a data, você já fecha esse aqui primeiro com mais antecedência, já vai pagando esse aqui primeiro no cartão. E aí depois você já entra na hospedagem, né? Que é um item caro também, hospedagem, mas a hospedagem já não é tão limitado, tão concorrido como o cartão, dependendo do hotel e também dependendo do que vai ter lá, né? Se vai ter um belo de um show, né? Se vai ter alguma coisa inédita. Com certeza o hotel quanto antes melhor, certo? Mas aqui com o prazo que eu tô te dando, de 6, 8 meses, isso fica tranquilo. E aí meio de transporte já pode pegar mais próximo à data da viagem, certo? Então aqui eu só vou colocar, aqui você fecha com 8 meses, aqui você fecha com 6 meses, aqui você já pode fechar com 2 meses. E as diárias, né? As diárias é o quê? Dinheiro mesmo, né? Você vai gastar lá com o show, tal, às vezes o show, alguma coisa, você pode passar antes no cartão, tem como você planejar isso no cartão, mas as diárias você vai ter que o quê? Juntar essa grana mesmo, certo? Juntar essa grana. E aqui eu quero te dar uma dica, se você vai fazer uma viagem internacional e for juntar por mês, então, por exemplo, se fosse 10 meses que você tinha, você iria ter que juntar R$600 por mês e colocar isso numa conta. E se você fosse uma viagem internacional, eu diria que você deveria ir convertendo esse dinheiro em dólares ou euros, ou seja o que for, para onde você for, para você que não ter surpresas de câmbio, certo? Surpresas de câmbio, não existe a data certa para isso, mas a surpresa é o seguinte, o câmbio de um dia para o outro, dependendo de uma notícia de governo, depende do humor do mercado, depende lá do Donald Trump lá, dele falar qualquer coisa lá, o cara acorda de mau humor, fala qualquer coisa, isso pode inviabilizar, ao invés de você gastar, aqui por exemplo, daria $1.500, os seus 6.000 vai $1.000, e é aquele show que você quer e já não dá para ir. Então, vai comprando de acordo, todo mês vai transformando isso em moeda para você garantir a sua viagem, porque o dia que você estiver fazendo esse planejamento, o dólar vai estar um preço, então a tendência é ir aquele preço e tal, mas você pode pegar uma alta e tanto pode pegar uma baixa e fazer uma média legal aí, se você tiver um prazo maior para ir comprando, de forma que não atrapalhe sua viagem de forma nenhuma. Imagina você com transporte pago, hospedagem paga e sua viagem for para o Beleléu por conta do dólar subiu. Você com dinheiro na mão, mas inviabilizar um monte de passeio porque o dólar subiu e você não compra mais seus $1.500, por exemplo, com os mesmos R$6.000. E aí é muito triste você ter feito todo esse esforço e ter queimado aqui na largada, certo? Outra dica também, é muito perigoso levar tudo em espécie, certo? Então, se no dia de você for viajar, você quiser aqueles cartões de débito, né? Aí você vai num banco do Brasil, um banco oficial, ou às vezes o seu banco faz esse próprio serviço, esse tipo de serviço também, você deposita esses dólares num cartão de débito, para você diminuir o risco de um roubo ou de uma perda de uma bolsa, não pôr todos os ovos, né? Isso é até uma regra de investimento, mas que dá para usar aqui também, não coloque todos os ovos em um cesto só, porque isso pode te causar transtorno, sim. Feito isso, você vai chegar a uma média aqui por mês, e aí você vai distribuir isso nos meses, certo? Quanto você vai precisar em cada mês. Vamos colocar aqui mais ou menos, você iria precisar mais ou menos juntar R$1.000 por mês
nos meses para não juntar, né? Pagando a passagem, pagando hospedagem, juntando a grana para viajar, para você poder concretizar essa viagem sem pegar empréstimo, sem nada, certo? E aí, fazer o quê? Caber isso dentro do quê? Dentro do seu orçamento operacional do dia a dia da vida que você tem hoje, certo? Você tem que fazer esse valor entrar dentro do seu orçamento de hoje. E isso, para isso, e aqui eu vou deixar uma planilha para vocês aqui abaixo, para vocês fazerem isso, encaixar dentro do seu orçamento de hoje, do seu dia a dia de hoje, para você programar esse orçamento de R$1.000 por mês, encaixar ele para você conseguir fazer a tão sonhada aí importante viagem que você quer, certo? E o último passo aqui é você durante a viagem, né? Só algumas dicas aqui para você economizar dinheiro mesmo, e são dicas importantes, sim. Então as dicas que eu posso aí dar durante a viagem são duas. Olhem a sua documentação, certo? Veja o lugar que você vai lá, a hora que você definir o lugar, já vê esse tipo de documentação, precisa de visto, precisa de vacinas, vê o que precisa para você não estar sendo barrado ali no aeroporto. E outra são as bagagens, né? Bagagens hoje, quanto menor a bagagem, melhor, certo? Até porque hoje você vai fazer uma viagem internacional, talvez você não pode levar bagagens maiores. Mas se você, por exemplo, vai para a Europa e vai andar nas cidades da Europa, as passagens aéreas ou trem, você andar de trem com uma bagagem grande, é bem ruim, certo? Então hoje, quanto menor as bagagens, aquelas bagagenzinhas que de 1 a 2 é mais fácil você carregar, você vai economizar tanto esforço e economizar aí em passagens aéreas, e caso você precise viajar para outros lugares, vai evitar problemas aí de excesso de bagagens e de compra, de direitos de levar bagagem, né? Hoje até no Brasil também tem a compra de você cobra, né? Por peso e tamanho de bagagem, cobra-se a mais, certo? E tá uma tendência no mundo inteiro acontecer isso. Aí você fala, mas a viagem internacional garante uma bagagem maior? Garante. Mas se você precisar de um trecho local, você já vai ter esse tipo de despesa. Beleza? Com isso, eu vou pedir, se você gostou desse vídeo, deixar um like aí, deixe seu comentário, se ajudou de alguma forma, compartilhe aí com seus amigos, alguém que está querendo viajar, vai ter essa planilha bastante legal que vai te ajudar. Segue ela o passo a passo para você ir fazendo os passo a passo que eu te passei aqui, é exatamente esses passo a passo, certo? E ela já vai fazer algumas contas automáticas para você, já vai facilitar bastante a sua vida, certo? Então fica aí que vai vir a planilha, ok? Até mais e até o próximo vídeo. Então galera, você vai estar recebendo uma planilha como essa, vai estar abaixo desse vídeo aí o link para você baixar essa planilha totalmente gratuito, é um presente meu para você. E eu vou explicar como é que ela funciona. Ela tem um monte de dados, parece, mas na verdade são coisas que se repetem. E eu vou explicar o passo a passo dela. Na verdade, o passo a passo dela é o mesmo que eu passei no vídeo, que você acabou de ver. Então a primeira coisa é o quê? Definir o destino. Então você vai vir aqui nessa célula onde eu marquei aqui, vamos definir o destino. Eu vou definir um aqui, vou definir um Porto de Galinhas, Pernambuco, certo? Eu quero viajar lá, data da viagem, eu quero ir quando eu receber meu 13º, por exemplo, dia 10 do 12 do 19. E aqui você vai reparar o seguinte, aqui nesse campo já tem a data de hoje, então aqui automaticamente ele já passa para você, você tem 5 meses para planejar a sua viagem, fazer a compra e viajar,
certo? Então ele já faz esse cálculo sozinho. E aí depois você vem aqui, primeira coisa que a gente precisa ver é o que? Meio de transporte, como é que você vai chegar lá? Então você vem aqui, você vai de carro. Se você for de carro, eu já facilitei a sua vida aqui, ó, tá vendo esse app aqui, onde eu grifei? Então, embaixo está escrito Qualp. E isso aqui é o que? Um aplicativo que te ajuda a fazer esse orçamento. Então você vai lá, vai no Google, bate Qualp, ou se tiver no celular, aí ou tanto Android quanto iOS, né, um Apple, você vai lá no Apple Store ou do Android, que abaixa os aplicativos, e digita essa palavra e aí vai aparecer o aplicativo e funciona tanto desktop, no computador, quanto no celular. Então você vai lá, coloca o destino, coloca onde você está e ele vai calcular, ele calcula até pedágio, calcula tudo, você só coloca o consumo do carro e já calcula tudo, certo? E aí, como é uma viagem rápida, eu quero fazer uma viagem rápida, estou descrevendo a viagem que eu quero ir de avião. E aqui, ó, de avião tem um Skyscanner que eu passei no aplicativo também. Bate o Skyscanner, ele, além de procurar preços de passagem, você tem como cadastrar seu e-mail, seu celular, e ele te avisa das promoções, o que é super legal. Então você pega lá, avião, põe aqui o nome da companhia, TAM, ida, vou pôr aqui, sei lá, uma promoção pro Nordeste aí, eu tô aqui em Goiás, seria um preço legal, R$800, e eu vou voltar de TAM, TAM, volta. E aí, se você quiser ser mais específico aqui, você pode dizer a data de saída, ó, eu quero sair realmente no 10 do 12 do 19, quero passar 10 dias, então isso quer dizer que no dia 20 do 12 do 19 é a minha volta, certo? E aí você coloca R$800 e repare que ele vai somando aqui para você, ó, tá vendo esse R$1.600? Ele é a soma geral, total geral, certo? E esse 300, o que é? Já é dividindo pelos meses que você tem de planejamento, certo? Então se você tem 5 meses para viajar, ele fala, ó, você pode separar tanto R$300 do seu orçamento em 5 meses para passagem. E aí já vai facilitando sua vida. Para ônibus a mesma coisa, tem esse site também aqui, Guichê, que procura passagem de ônibus para você de forma mais barata. E aí eu escolhi de avião, certo? E aqui é o meio de transporte de você chegar, então não tem jeito de você ir de carro, de avião e de ônibus ao mesmo tempo, então você sempre vai escolher um primeiro e colocar aqui os preços, certo? E aqui ele coloca, ó, você vai gastar R$1.600 de avião, passagem de avião. E aí você passa, aí vai para o próximo passo, beleza. Você pode ir na Trivago procurar hotel, ou você pode procurar uma casa de aluguel nessa Airbnb, né? Eu falei em inglês aqui, mas AIRBNB, né? E você pode, sei lá, coloca aqui, cara, quero ficar no resort de Santo Agostinho lá, Santa Agostinho. Aí você procura o preço lá no Trivago ou o site que for. Sempre aconselho você pegar tanto o Trivago, né, um aplicativo, depois que você escolher, entra no site da própria marca de hotel, né, na própria rede hoteleira, para você ver se tem alguma promoção diferente, se aquele preço do Trivago é promocional de verdade. É sempre bom comparar para você estar conferindo o preço e talvez até uma economia aí de preço, certo? Às vezes tem uma promoção que ela pode estar fazendo ali, que não está fazendo com a Trivago, e tem preços diferentes, certo? E aí coloca o preço também, você vai reparar que vai somar lá. Então, vamos supor que você vai gastar R$600 por dia, 10 dias, R$6.000, certo? Num resort lá em Porto de Galinhas. Aí casa você pode olhar, a mesma coisa, e aí você vai aqui para as despesas, né? Como resort, eu já pedi um resort ao incluso, então não vai ter restaurante, mas eu quero fazer um passeio lá de bug. E aí você vai no TripAdvisor, tanto para restaurante quanto para passeios, e tanto para locomoção lá, você pode procurar nesses 3 aplicativos, TripAdvisor, Google Maps
E aqui, né, bug. E aqui, bug, sei lá, eu passei de bug. Você procura no TripAdvisor lá que ele passa tudo pra você. É R$ 150 por mês. E você vai se locomover lá, sei lá. Você quer numa praia diferente, além do resort. Você quer ficar no restaurante, comer lá um dia. Então vamos comer aqui. Restaurante, por exemplo, na cidade, né? Na cidade, aí você olha a cidade Porto de Galinhas. Você olha um restaurante lá, quer gastar uns R$ 200. Aí você tem que ir de táxi e tal, olha lá mais ou menos quanto que é um Uber do... Isso é muito fácil hoje, né? Você pega o próprio aplicativo do Uber, também te dá esses valores. Você põe lá, acha ele no mapa, né? É um local de origem, um lugar de destino, coloca onde você quer e coloca a viagem para você aqui, o valor. Às vezes em cidade pequena não tem Uber, né? Mas vê aí preço de táxi e coloca, né? Vou gastar R$ 50 de táxi, uma viagem de ida e volta, né? Táxi, ida e volta. E aí tá feito seu orçamento. Aqui tem mais linhas para você colocar o que você quiser. Não, quero fazer um passeio na praia tal, quero fazer um passeio de barco, quero mergulhar. E aí você vai, tem várias coisas aqui. É bom estar olhando no blog sobre o lugar que você está indo. Tem várias dicas também. Aqui não é uma dica de passagem, aqui é para você economizar, né? Dicas de economia e para você fazer o seu orçamento para não precisar de empréstimos. Então aqui está feito o seu orçamento, ó, você vai gastar em torno de 8 mil e ele fala aqui que você vai gastar 1.500 por mês. Aí você fala, pô, será que é essa viagem que eu quero? Será que é esse lugar que eu quero mesmo? Ao invés de você apagar isso para fazer outro orçamento, não. Ou imprimir, você já pode aqui, ó, vai para o segundo. Você fala, não, agora eu quero ver uma viagem, acho que com 8 mil eu faço uma viagem internacional. Então, eu vou pôr só internacional aqui. E aí você faz o mesmo padrão, vai lá, olha tudo, olha como você quer ir, normalmente internacional de avião, certo? Olha casa, hotel, do jeito que você quiser, várias dicas aqui para você achar o preço de tudo, né? Já tem aqui os aplicativos. E se você quiser fazer o terceiro, você faz, aí compara os três, né? E decide para onde você vai. Beleza, mas e esses R$ 1.500, o que você faz? Cara, é aqui que tá a mágica, ó. Você vem aqui nessa abinha aqui embaixo, lá em planejamento. E o que é esse planejamento? É seu planejamento orçamentário. Isso aqui é como é o seu mês, certo? Eu coloquei aqui uma pessoa que ganha R$ 6.000 por mês. Vou colocar um saldo inicial aqui que ela tem. Essa planilha tem um vídeo meu explicando passo a passo dela, então eu não vou entrar em detalhes, que o vídeo chama 3 passos práticos para colocar suas contas em ordem. Tem aí no meu canal do YouTube. Você tem o passo a passo como você deve fazer tudo. É um vídeo bem bacana, com muito conteúdo para você organizar de vez o seu orçamento. E aí o que você faz? Aqui tem que ela é, né? Tem aqui aquela solução que eu dei no finalzinho do vídeo lá, no quadro lá no Clipchart, né? Então você tem seu salário, tem a sua despesa fixa e variável. Despesa fixa aqui chamei lá de boletos, e a variável que normalmente eu falei para você gastar num cartão. Então você tem lá já uma despesa programada, né? Então vamos supor que aqui nós estamos em junho, né? Você volta lá atrás, ó, você vai ver que nós estamos em junho, certo? Aqui pelo menos o dia que eu fiz essa planilha aqui, ó, data de hoje, 3 de julho, oh meu Deus, eu estou bem atrasado. Então nós estamos em julho, então você já vem direto em julho aqui, certo? Em julho. Aí tem as despesas fixas aqui, que é casa, energia e tal. Você vai lá na planilha ver como preenche isso. E tem programada aqui, ó, programada até o fim do ano. Como é que tá a minha vida? Ó, eu quero gastar R$ 1.200 com lazer. Já minhas despesas fixas já estão dentro do meu orçamento. E eu quero ver se eu tenho 8 mil, né? Se eu tenho 8 mil para gastar mesmo. Cara, e aí, ó, você vem aqui em cima, ó, como é que tá o saldo desse cara, ó. Ele tem... aqui eu acho que eu coloquei algum número errado, coloquei 120 mil, na verdade aqui é 12. Na verdade, ó, essa pessoa, lógico que ela tá em julho aqui, e ainda tem os meses. Se ela quisesse pagar a viagem à vista, ela poderia, ó, R$ 9.000, mas ela não quer. Ela vai aplicar esse dinheiro em algum lugar e vai ver aqui se cabe esse orçamento aqui, ó. Não, eu vou fazer esse orçamento. 1.500 por mês, e ela vai aqui e coloca no seu orçamento, ó. Então quer dizer que ela pode pagar no cartão a passagem ela já pode comprar
o hotel, já reservar o hotel, já dar uma entrada, certo? E já reservar o dinheiro para gastar lá, alugar o carro. E quanto mais próximo da viagem vai definindo, né? Eu falo para não definir tudo antes. Por quê? Porque tem o risco às vezes da viagem não acontecer, existem os imprevistos, né? E aí você tem um prejuízo grande, fora a perda da viagem. Mas já o que puder marcar, já marca, como passagem, a casa, que são os principais. Tendo isso, o resto é mais fácil, que é alugar um carro. Na casa, lógico, você não dá entrada, só paga o restante depois. Se for uma casa de aluguel, hotel, se for um hotel, uma marca conhecida, você pode até pagar antes, certo? E aí você vai estar os R$9.000. O orçamento aqui é de 8, é porque aqui ele arredondou. Então, deixa eu ver aqui. Não, mas tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui não existe, né? Então, na verdade, por que deu 1.500 aqui? A planilha fez um cálculo errado aqui. Mil, 6.600, 8.000. Ah, tá. Aqui é porque é 5,5 meses, né? Aqui é porque tem uma aqui eu arredondei os meses, mas então você teria 5 meses e meio. Não vou arredondar aqui por conta de cálculo, certo? Mas isso aqui é só para te facilitar. Então aqui, ó, você vai perceber agora o erro. Então, ó, é 5,33 que por 8.000 ele achou esse valor aqui, né? Então, na verdade, era para dar 1.600 R$1.600, alguma coisa assim nesse sentido. Mas você pode vir aqui, R$1.600 por 5 meses. É porque lá 5 meses e meio não existe, né? Ou até existe, né? Você poderia colocar 1.500 e mais 750 também. E aí daria aqui R$8.000. E aí você vê que seu orçamento vai dar, e aí você percebe que essa pessoa que está bem confortável, né? Tá com o orçamento bem confortável. Mas podia ser uma pessoa com orçamento mais apertado, e ela ia perceber. Vou tirar uma receita aqui, ó, só para você ver como é que fica. Ela ia perceber, vou tirar outra, que ia ficar vermelho, tá vendo? Ó? Que ela não poderia programar a viagem nessas condições, por exemplo. Isso antes tudo de acontecer, certo? Eu só tirei o valor aqui, só para você ver como é que a planilha reage caso o dinheiro não dá, certo? E aqui você faz todo o orçamento, tudo antecipado, para ver se você consegue ou não consegue, se você vai precisar, quanto você consegue por mês, onde você pode apertar. Isso aqui é uma planilha completa, né, de orçamento, e espero que tenha ajudado você aí. É só baixar a planilha, ela é toda sua. Aproveite e a gente se vê aí num próximo vídeo. Abraço e até mais.